Olá, voltamos aí com E Agora Faço Como, episódio 79, completando aí quase 3 anos agora em junho. E hoje eu vou falar sobre a questão de querer que o dia tenha 32 horas, querer fazer tudo e não conseguir, porque vem um bocado de gente perguntando e sempre perguntam como é que eu consigo fazer tanta coisa e eles não conseguem, essas coisas que as pessoas perguntam. Meu nome é Felipe Pinheiro, eu sou médico, professor de medicina e atualmente fazendo esse podcast aí há uns 3 anos. Então, muita gente fica perguntando, isso me perguntam há muito tempo. Isso não é de hoje, não. Desde a faculdade, eu acho. E perguntam como eu fazia o contact na época, jogava tênis, ia para faculdade, como eu fazia aula de inglês e dava conta da faculdade, essas coisas aí. E sempre perguntavam no MBA, perguntavam durante a formação aí da empresa em 2012 e tal. E eu nunca respondi, também nunca parava para pensar o porquê nem nada, fui largando para lá, mas muita gente perguntando, e agora voltou a perguntar de novo. Eu resolvi pensar por que isso acontecia, porque eu conseguia e algumas pessoas não conseguiam. E eu não tenho uma resposta correta, total, mas tive umas ideias a respeito do motivo. E uma das coisas que aconteceu, por exemplo, e aí vai um exemplo do que eu acho que é o porquê algumas pessoas conseguem fazer muitas coisas e porquê algumas pessoas não conseguem fazer tantas coisas assim. É porque a gente faz mal feito. É a minha ideia. Eu não era um aluno na faculdade, por exemplo, enquanto eu jogava tênis e fazia o contact, eu não era um aluno nota 10. Era um nota 8, 8,5. Acho que 8,8, sei lá. Foi o score lá no final. É, eu não era o melhor aluno do Full Contact. Eu não era o melhor aluno do tênis. Nos campeonatos eu não me destacava como o melhor. Também não estava entre os piores. Então sempre eu busquei fazer algo medíocre no sentido de média, né? Eu sempre pensei, eu acho que eu pensei, melhor você fazer do que não fazer nada. Na minha ideia, é melhor você ter um conhecimento médio sobre várias coisas do que você não ter conhecimento sobre muitas coisas e só sobre uma coisa. Então, eu nunca fui perfeccionista. E aí, lembrando e pensando sobre esse tanto de perguntas que as pessoas me fazem, na escola, primário, ginásio, eu nunca fui de ficar gastando muito tempo em trabalhos, maquetes, essas coisas. Era coisas bem, bem objetivas. Por exemplo, agora nesse set de pergunta, eu vi que tem uns 15 dias que eu fiz o último podcast. E eu meio dei uma travada, porque uma ex-chefe, a doutora Maura Romeu, pessoa maravilhosa, fantástica, veio dar uma aula aqui na cidade, a gente se encontrou e tal, a gente participou da aula dela. E aí acabou que um colega falou do podcast, ela falou que eu vi e tal, e pegou e tal, e mandou mensagem que vai ouvir. Aí ela falei, Zorra, tal, aí já não dá pra fazer assim, de qualquer jeito, na média, né? E fiquei pensando o que eu ia fazer no próximo, como é que ia ser e tal. Então, outra coisa que eu penso é que se você quer ser perfeccionista, quer se organizar demais, quer fazer demais, você meio que trava, você não faz. O podcast pode ser melhor? Pode. Pode ser pior também? Pode. E poderia não existir se eu quisesse que ele fosse perfeito. Porque sempre vai ter algo a melhorar.
Então, há uns 15 dias depois daquele lá que eu fiz Sou Burro e Agora Faço Como, que reverberou muito, mais de 1.000 audições e tal. Eu fiquei nesse negócio, pô, tal, já tem muita gente ouvindo, o que que eu tenho que falar, como é que eu tenho que fazer, e deu uma travada. Se você quer ser perfeito demais, se quer que saia de forma maravilhosa e perfeita, comigo, o que acontece é que trava e pode ser que não saia. E eu acho melhor que saia alguma coisa e produza alguma coisa. Eu sempre fui da produção. Você precisa fazer alguma coisa do que não fazer. Minha filha, há uns 15 dias atrás, sei lá, um mês atrás, chegou em casa dizendo que tinha, filha de 8 anos, que tinha que fazer uma maquete sobre planetas. Tinha que escolher um planeta e fazer a maquete do planeta. Qual foi o pensamento que veio na minha cabeça? Eu vou pegar uma bola de isopor e pintar, acabou. A maquete acaba em 10 minutos. Ponto final, fácil demais. E lembrei que ela era uma criança de 8 anos, empolgada com as coisas e adora planetas. Eu falei, a criatura vai escolher Saturno com os anéis. E falei, se você vai escolher, quer que eu adivinhe qual que você vai escolher? Ela, quero, isso aqui e tal. Aí eu falei, você escolheu Saturno? Ela, papai, acertou. Eu falei, zorra. Pensei, né? E aí, foi lá e vou comprando bola de isopor pequena, média, grande, cortando, não sei o quê. Virou uma atividade de um turno inteiro, com um bocado de gente ajeitando as coisas que ela queria fazer, e ela olhou no YouTube como fazer, ficou pesquisando como é que fazia, e queria que o anel ficasse flutuante e tal, e pintou de várias cores, e ficava olhando a foto do Saturno, como é que era. Pediu para olhar a foto real de Saturno, lá vai eu catar a foto de Saturno na NASA. E aí ficou fantástico, ficou perfeito, ficou impressionante mesmo. Mas não é meu jeito de trabalhar. Por quê? Porque o dia só tem 24 horas, ele nunca vai ter 28, 30, 32. Não vai, nunca, jamais. Então, não dá para você ficar despendendo tempo com coisas que poderiam ser feitas mais rápidas. Essa é a minha ideia. E eu acho, depois de tantas perguntas durante tanto tempo, como eu consigo fazer tantas coisas. Não é o que as pessoas costumam me falar, que eu sou superdotado, que é gente, que é inteligente, que não sei o quê, que tem facilidade. Eu não acredito nisso. Eu não acho que eu estou acima da média, por exemplo, dos meus alunos, dos meus colegas médicos, dos conhecidos, advogados, engenheiros, dentistas, pessoas que fizeram um segundo, terceiro grau bem feito. Não acho. Eu não acho que essa é a razão. Eu acho que é uma questão de objetividade mesmo. Se eu vou fazer uma maquete, o que vem na minha cabeça é eu vou gastar o menor tempo possível para fazer essa maquete. Me perguntaram outro dia também como é que eu li tantos livros em 2022, tal, 21, para. Eu não gostava de ler. Não gostava. Odiava ler. Primeiro aí, pensando sobre isso também, porque eu odiava ler e agora eu adoro ler. Por exemplo, hoje eu prefiro ler do que assistir um filme. O que quando as pessoas me falavam, há alguns anos atrás, que preferiam ler livro do que assistir filme, eu achava que a pessoa era doente, um maluco, um doido, tava tirando onda com minha cara, não tinha condições, não existe. O filme é a melhor coisa do mundo. Só que na pandemia, em 2020, a gente parou tudo, né? Tudo dentro de casa. Não tinha muito mais filme, assim, estourei os filmes tudo. E comecei a ler coisas sobre psicologia, economia, neurociência, modo de pensar, essas coisas que eu e comecei a gostar bastante. Biografias, etc. E percebi que eu não gostava de ler porque eu era obrigado a ler coisas que eu não gostava. Então, eu não gostava de Senhora, não gostava dos livros de obrigatórios na escola, livros de história, livros de fantasia. Eu não gosto. Não gosto de ler Senhor dos Anéis, não gosto de ler histórias.
de fantasia ou histórias do passado. Não gosto de ler histórias, livros com personagens, tal, historinhas. Eu gosto de livros mais técnicos ou biografias reais. E a gente só é obrigado a ler na escola, normalmente livros de história, né? De historinha, assim, de personagens, tarará. E eu amava Dom Casmurro. Dom Casmurro eu li umas 4 ou 5 vezes. E fiquei pensando, porque eu lia Dom Casmurro, adorava ler Dom Casmurro. Adorei ler na escola Ensaio sobre a Cegueira de Saramago. E não gostava dos outros, odiava os outros todos. Eu lia por obrigação, porque tinha que fazer vestibular, aquela coisa toda. E achava que esses dois tinham um apelo psicológico, do entendimento do ser humano como questões psicológicas muito interessante. E passei em 2020 a ler muita coisa que eu gosto. E nada do que normalmente os colegas recomendavam ou gostavam. E hoje eu prefiro ler livros desse tipo do que assistir um filme, por exemplo. Atualmente estou lendo A Honesta Verdade sobre a Desonestidade, sobre como o nosso cérebro entende a desonestidade. Achando fantástico. Lendo a biografia de Warren Buffett, um livro, maior livro que se eu terminar, terei lido, tem cerca de 1.000 páginas e estou amando, assim, devorando o livro. Então, por que eu não lia? Porque eu não gostava. E como é que eu leio tantos livros em 2022? Como é que eu li, sei lá? E muitos no sentido, para mim. Eu lia 3, 4 livros no ano, em 2022 acho que eu li uns 20 e poucos. Comecei a fazer algumas coisas que um colega chamado David Tanajura me sugeriu uma época. Não leia um só, que vai enjoar, né? Vai enjoar. Eu nunca leio mais do que meia hora, 1 hora seguida. Enjoa, enche o saco. Então você pega vários livros. Atualmente eu estou lendo esses dois que eu falei, estou lendo a Bíblia e estou lendo as Contações de Narizinho, de Monteiro Lobato, para minha filha. E você fica variando. Quando enche o saco, eu fecho e abro outro na mesma hora, ou depois. Outra coisa que Roger, um outro colega, me sugeriu, colocar o Kindle no celular. E, em vez de abrir o WhatsApp, entrar um consultor ou outro, quando o paciente faltou, ou quando a agenda está atrasada, ou está adiantado, ou eu tenho que ficar lá no plantão da quimio, etc. Abre o Kindle e vai ler na espera de uma consulta, na espera da revisão do carro, no cabeleireiro, abre e vai ler. Então, melhorou muito, esperando a filha sair da escola, eu sempre abro o celular e vou ler. Isso aumentou muito, muito, muito a minha leitura. E não é uma coisa chata. Normalmente eu não fico horas lendo. Não, não passa de 20 minutos. Quando eu abro, falo 20, 30 minutos. Só que é o tempo todo, assim. Tá esperando uma coisa, lê um pouquinho. Vai deitar de noite, lê um pouquinho. Acordou de manhã no café, enquanto a esposa chega pro café, tô lendo um pouquinho. Isso melhorou muito. Então, o dia rende para leitura. Não assisto televisão há mais de 10 anos, se não me engano. Muito tempo. Uma questão que começou por meio do mesmo pânico de violência em Salvador, quando eu morava em Salvador. E aí parei, foi sugestão de um psicólogo, de parar de ver notícia. Parei e depois eu ficava um tempo, há uns, sei lá, tem mais de 10 anos, tem mais de 15 anos. Tem mais de 10 anos que eu parei de ver notícias, quando eu me mudei para Conquista. Parei de acessar portais de notícia. O portal do BOL, antigamente, do UOL, e eu sempre acessava, né, na internet, olhava, e só vem desgraça. Então, não leio nada, tá alienado nesse setor, tô alienado mesmo e achando fantástico. Não sei de nada, tem alguns meses atrás, alguém me falou que tinha caído um avião, acho que na Índia, no Irã, sei lá. E, pô, eu fiquei tão feliz que eu não sabia. Não quero saber. Pra que eu quero saber que caiu um avião no Irã? Na minha cabeça não tem sentido nenhum. Então, meu dia rende, eu não assisto televisão, eu não vejo notícia, eu não leio notícia. Eu leio livro, eu fico com minhas filhas, eu faço as tarefas com elas. E, por exemplo, na hora da tarefa, por exemplo, falando de tarefa com filhos, minha esposa, quando faz tarefa com elas, fica lá só na tarefa.
Eu, quando faço tarefas com ela, eu estou lendo meu livro e do lado delas, e elas que vão fazer as tarefas delas, eu estou ali para auxiliar só, eu não estou ali para fazer a tarefa. Ou estou fazendo um trabalho no computador, apresentando a aula, apresentando não, fazendo a aula, ou estou assistindo um jogo. Uma coisa que eu assisto às vezes é jogo, eu adoro esporte. E até isso, por exemplo, eu não me lembro da última vez que eu assisti um jogo de futebol. Sou fascinado pela Champions League e por Copa do Mundo. Mas não lembro, da última vez que eu assisti um jogo, por exemplo, inteiro da Champions League. A Copa do Mundo, sim. A Copa do Mundo eu sou viciado, é de 4 em 4 anos, e eu tenho na cabeça que é um evento que tem os melhores jogadores, com questões psicológicas importantes, acredito nisso. Estão ali se dedicando, independente do que venha a acontecer. Eu gosto de assistir, gosto da motivação da torcida, eu gosto do clima e tal. Então eu assisto os jogos da Copa do Mundo, mas depois da Copa do Mundo, eu não assisti nenhum jogo da Champions League inteiro. Para mim, a melhor coisa que eu pago hoje é o YouTube, sem propaganda, porque os canais TNT, ESPN, Sport TV, etc., têm colocado os próprios canais deles no YouTube, e que o jogo, que duraria 90 minutos, 1 hora e meia, né? 45, 45, que vai mais 15 de intervalo, então você perde ali 2 horas do seu dia para assistir um jogo da Champions League. Eu assisto de noite, depois que as meninas dormem, em 10 minutos. Geralmente vai de 6 a 10 minutos os melhores momentos para narração. Tudo igualzinho, é da ESPN, da Globo, da Sport TV e tal. Tudo bonitinho. E fantástico. Então, se eu ganhei 1 hora e 50. Ah, sem graça, não sei o que e tal. Pra mim, eu tô achando fantástico. Eu ganhei mais tempo. Tempo é sempre importante. Acho que algum podcast eu já falei de um livro de Gustavo Cerbasi. Gustavo Cerbasi é um cara que começou a falar de investimentos lá na década de 90. Eu li, que eu saiba, todos os livros dele sobre investimentos na década de 90 e nos anos 2000. E era um cara que eu achava fantástico, mas que nos últimos anos vem caindo, assim, no meu conceito. Mas ainda tem livros bem legais. E tem um livro dele que chama, se não me engano, Tempo é Dinheiro. Deixa eu pesquisar aqui para falar para vocês direito. Mais Tempo, Mais Dinheiro, de Gustavo Cerbasi. É um livro muito, muito, muito interessante, sobre a relação dinheiro e tempo. A gente quer muito dinheiro e a gente não se preocupa com o tempo. E de uns anos para cá eu venho me preocupando bastante com o tempo. Mas, na verdade, eu sempre me preocupei com o tempo. Eu preciso usar meu tempo de forma interessante. É, Então, tem que organizar isso. Os jogos da NBA, eu sou fã de NBA, um jogo dura 3 horas, não tem condições. Não tem condições. Então, no YouTube, ali, 17 minutos, 13 minutos, maior momentos e acabou. E os caras estão percebendo que a gente não tem mais tempo para ficar 3 horas assistindo. Porque antigamente, quando você abria o YouTube para assistir esses jogos da Champions, da NBA, a tela do YouTube vinha lá com o resultado, né? Pô, tal, pá, 117, assim, pô, você vai assistir para quê mais? E agora não tem mais não. Você pode abrir de boa, procure canais decentes, né? Assim, geralmente são os oficiais mesmo das transmissoras. Não vem mais não. Você assiste como se fosse ao vivo, tem emoção, e é muito legal. Um ou outro, beleza. Esses dias teve o jogo do Lakers, eu sou torcedor do Lakers, e o jogo tava empolgante. Assim, quando eu liguei a televisão, já tava no segundo tempo, faltava 1 hora e pouco para acabar. Tava no final do terceiro quarto. Pronto, beleza, assisti lá o final, era quase meia-noite, tava todo mundo dormindo. No outro dia não ia trabalhar, assisti o jogo de. Mas procuro sempre, hoje, não me lembro mesmo de ter assistido um jogo da Champions inteiro, um jogo da NBA, acho que tem anos que eu não assisto do primeiro ao último quarto, de jeito nenhum. Então essas coisas vão melhorando a vida. Outra coisa que eu faço muito, eu organizo mentalmente para o dia. Então eu sei meu dia, e no dia anterior, ou de manhã, na hora que eu tô tomando banho, ou no dia anterior, geralmente na hora do banho, eu fico pensando lá o que eu vou fazer amanhã, de 8 às 10 tal lugar, de 10 às 12 tal lugar.
pego as meninas, levo na escola, almoço, 2 horas em tal lugar, 4 horas malhar, 5 horas não sei o quê, tarará. Tudo bonitinho, tudo organizado. Não tem um negócio de atraso, não sou muito tolerante com atraso. Normalmente não me atraso para dar aula, não me atraso para consultório. Geralmente, assim, no consultório não dá para dizer muito sobre as consultas do meio da manhã, do fim da manhã, mas geralmente eu chego no horário, né? Pode ser que uma consulta demore muito e o segundo já vai estar atrasado, mas eu não chego atrasado nos lugares. Isso facilita render o tempo. E sou bem objetivo nas coisas, então, assim, esses dias eu postei no Instagram, né? Comecei um livro, o livro estava muito chato, muito ruim. Eu não gostei mesmo, achei péssimo. Eu larguei o livro pra lá, acabou. Só que você tem? Por que você tem que terminar o livro? Tem que terminar nada, livro ruim das ruas. Larguei lá, acabou. Ponto final. Então, não sou o melhor aluno do Krav Maga hoje, não era o melhor aluno do inglês, não sou o melhor podcast do mundo, nem da cidade, talvez nem do prédio, mas faço as coisas. Então, assim, eu fiz MBA, eu fiz mestrado, eu faço podcast, eu tenho um site que eu mesmo que fiz, eu faço meu próprio Instagram, eu gosto de produzir as coisas, eu acho que é interessante você saber as coisas, fazer as coisas. Eu faço meu próprio imposto de renda, eu gosto de fazer minhas coisas. Meu pai, meu sogro sempre fizeram suas próprias coisas. Delegar coisas, você pode delegar coisas de menos importância. É interessante você saber fazer suas próprias coisas. Então, não tem muita firula no dia, assim. Não tem muita perfeccionismo de jeito nenhum em nada. E quando você tem que ser perfeccionista ou você quer ser o melhor, por exemplo, aí eu fiquei pensando também quando que eu quis ser o melhor na residência de oncologia. Residência de oncologia, residência de clínica, com 5 anos de residência, eu era focado em residência. Mal via a namorada, que é a atual esposa, mal via a família, era enterrado dentro do hospital. Só estudava medicina, só lia medicina, fazia esporte o mínimo possível, acho que 3, 4 vezes por semana, acabou. Acho que era terça e quinta, 8 horas da noite, às 9, e sábado e domingo, ponto final, era o que tinha que fazer. Era enterrado dentro da residência. Mas fora a residência, eu não lembro de outro momento na vida em que eu fui focado em uma coisa só. Então eu gosto de aproveitar o meu dia bem. Eu gosto de fazer várias coisas, eu gosto de ler vários temas, eu gosto de estar com minhas filhas, eu gosto de fazer esporte, eu gosto de atender no consultório, eu gosto de dar aula. Então nada vai ocupar muito tempo. Aquela coisa de estar focado igual na residência não era interessante para mim fora da residência. A residência foi fantástico, aprendizado fantástico, um momento de vida impressionante, mas não dá para ver a vida toda assim. Na faculdade, não foi tão focado quanto na residência. Na faculdade eu fazia muito esporte, eu lia outras coisas, eu estudava outras coisas. Então não era focar. A residência foi um momento de 5 anos, em 40, de total imersão. Mas hoje em dia eu estudo oncologia todos os dias, estudo um pouquinho de clínica todos os dias e leio outras coisas também todos os dias. E não tem nada com hiperfoco, com muita coisa. Podcast, não tenho um perfeccionismo, eu não alugo sala, eu não tenho aparelhos modernos de gravação, de edição, etc. Eu faço. E se eu for procurar ser melhor, talvez saia melhor, talvez não saia. Se demandar muito tempo, talvez deixe de existir. Então é assim que eu trabalho para poder fazer várias coisas ao longo do dia. O dia não vai ter mais de 24 horas. Além disso, eu preciso dormir. Sou um cara que preciso dormir 8, 9 horas por dia.
Se colocar para dormir 6 horas, 7, ó, eu viro um bicho, um monstro, mais tosco do que normalmente. Então, meu dia não tem como crescer, eu não vou parar de dormir, não existe vir me dizer que vai acostumar, é mentira, me falaram que eu ia acostumar a acordar cedo na quinta série, quando eu comecei a estudar de manhã, e eu estou esperando acostumar até hoje. Eu odeio acordar cedo, odeio dormir pouco, e então eu tenho que me virar. Então, como é que eu me virei? Não vai ter perfeição em coisas que não precisem de perfeição. E ponto final. Não sei quando foi, eu tentei lembrar disso ontem, na hora que eu estava pensando no podcast. Então, por exemplo, eu não preparo o podcast com uma questão de um organograma, papel, slide e tal. Desde quando eu terminei o primeiro, quando eu lembro de fazer o podcast, eu vou pensando o que que eu vou fazer, o que que eu vou fazer, como é que vai ser, o que que eu vou falar, quais são os exemplos, e vou pensando e tal, organizado na cabeça. Então, ontem, pensando na questão do podcast, foi, poxa, eu não lembro, tentei lembrar e não lembro. Alguém me perguntou, ou foi em terapia, ou foi em consulta das filhas, eu não lembro, mas alguém me perguntou a questão de o que que eu queria como meta para ser pai. Qual era a minha meta de pai, né, de 0 a 10. O quanto eu queria, tipo assim, qual o pai que eu quero ser. Eu quero ser um pai nota 10, 9, 8, 7. Eu botei 8, 8,5, eu acho. E não lembro se foi a. Não lembro se foi professora, se foi médica das meninas, se foi terapeuta meu. Não lembro. E sei que bem que, poxa, por quê? Não sei o quê. Eu falei, velho, porque não dá pra ser 10. Primeira coisa. Se eu for um pai 10 na minha cabeça, talvez eu não seja. A primeira coisa é essa. Como é que você vai saber se eu vou ser 10 ou não? Então, achei uma pergunta meio sem sentido. Mas beleza, marquei lá 8, 8,5. Não sei se eu sou 10 ou não. Nunca vou saber. É, primeira coisa. Segunda, não tenho meta de ser perfeito. Não acho. Terceira, para ser 10 vai dar um trabalho da zorra, né? Vai ter que estar focado naquilo, dedicado exclusivamente àquilo. Eu penso que se você quer ser 10, você tem que dar seu máximo, passar do máximo, um negócio sem noção. Eu não quero isso, não. Eu quero ser 8 mesmo, 8, 8,5, tá de bom tamanho. Então, são essas coisas, as pessoas querem ser 10 em tudo, né? Ah, eu quero ser o pai 10, o médico nota 10, o professor nota 10. É... Ou não dá. Primeiro que não dá, é mentira, você não vai conseguir ser 10 em tudo. Você pode estar se achando 10 em tudo, é outra coisa completamente diferente. Mas seu paciente, seu filho, seu aluno, provavelmente sabe que você está longe do 10. Então, primeiro, é uma coisa irreal. Não dá para conseguir. Se você não. Fulaninho é 10 em tudo. Gênio, beleza, um abraço para ele. Eu não sou gênio, não sou superdotado, não tenho pretensões de ser 10 em tudo. Me dedico, na hora que eu estou lá com o meu paciente, na minha frente ali, eu estou totalmente dedicado a ele. E vou dar o meu máximo para que ele saia com a melhor sugestão minha de tratamento possível. Na hora que eu estou com o aluno, eu vou me dedicar a me empenhar ao máximo para que ele aprenda o melhor possível. Mas eu me dedicar ao máximo nesses momentos não me faz um profissional perfeito. Longe disso. Nós temos erros, está difícil de ser perfeito. Não acredito muito em perfeição. Todos erram, mais ou menos. Mas me dedico bastante. Por exemplo, o meu dia de trabalho é dividido, assim. 60% é focado em oncologia, uns 40% em educação, com professor. As horas de lazer é divididas entre esposas, filhos, os pais e exercício físico. Então tem que ter equilíbrio, não dá para focar. E não dá para ser 10 em tudo. O dia não vai ter mais de 24 horas e eu não vou acostumar a dormir 4 horas por dia. É isso, né? Não sei se ajudei aquela galera que vem perguntando há muito tempo
como consegue se fazer muito, mas o que eu tenho certeza é que muita gente que me pergunta e tal consegue fazer mais do que está fazendo. Tira essas presepadas de, tenho que assistir notícia, jornal, ler portal, tenho que me interar com a política do, se lascar. Tem que se interar com nada, velho. Na minha cabeça não tem que se interar com zorra nenhuma. Você tem que se dedicar à sua família, ao seu trabalho, estudar seus pacientes, estudar o que está dando na faculdade, fazer exercício físico, cuidar dos seus pais, dos seus filhos, da esposa, do seu marido. Acabou que tem que interar com o que está acontecendo em Rússia, com Ucrânia, não sei o quê, não quer nem saber. Então, eu penso dessa forma. Posso estar redondamente enganado, mas para minha pessoa, que parei de ver notícias há mais de 15 anos, parei de ler portais há mais de 10 anos, só me fez bem. Diminuiu a ansiedade, diminuiu a energia ruim. De vez em quando minha mãe, vó, esposa, fica, você viu, nem continue, não vi, nem quero ver. E às vezes que eu fiquei curioso e falei, diga, eu me arrependi. Alguém foi queimado, torturado, morto, esquartejado. Só desgraça. Quero ver, não quero saber. Não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Vai fazer, vai piorar a minha vida. Então essas coisas fez render bastante tempo, pouco esporte assistido, né? Tempo curto, sem grandes perfeccionismos, não fazer podcast, não fazer a aula. A aula de congresso, aula de laboratório, da própria faculdade, aulas teóricas, tem que ser preparado na véspera, ponto final. Se vire. E quem me ensinou isso foi outro chefe muito que me fez aprender muitas coisas, além de oncologia, Augusto Mota. Durante a residência a gente apresentava muita aula. E no início, no R1, a gente ficava lá um mês preparando a aula. E toma o slide, tira o slide, bota a figurinha melhor, tira a figurinha melhor, e muda a cor do slide, e não sei o quê, e acrescenta slide, tira slide e vai. E você ficava um mês só focado naquele negócio de apresentar a aula. E era aula, a gente apresentava, eram 10 sessões por semana, com 9 residentes, então acabou que toda semana tinha uma coisa para apresentar. E aí ele foi diminuindo o prazo, assim, ele começava a dar o tema faltando 15 dias, depois faltando uma semana, e eu nunca vou esquecer. E ele fala que não lembra, mas a última vez que eu encontrei eu falei isso para ele. Ele tinha um artigo para apresentar 1 hora da tarde, e ele me deu o artigo 8h30 da manhã, do mesmo dia. Rapaz, eu passei a enfermaria lá como passei, pedi a colega para ajudar, e fui lá pro computador do hospital fazer o que dava para fazer. E foi nas coxas total, apresentei o artigo 1 hora e acabou. Sei lá qual foi a nota, o que eles acharam, mas apresentei. Não falei nenhuma bobagem, li o artigo, sabia alguma coisa. Foi perfeito, fiquei discorrendo sobre a estatística, não sabia nem para onde é que ia. Fiz o que tinha que fazer e o que dava. E ele falou que o aprendizado é esse, não gaste muito tempo em tarefas que possam ser feitas em menos tempo. Então, aulas teóricas feitas na véspera, acabou. Você fica pensando na ideia, fica. Você fica uma semana, um mês pensando na cabeça, como é que você vai organizar os slides, introdução, o que que você vai falar no meio, o que que você vai fazer no final, qual é a conclusão, qual é a ideia que você quer passar, o que que você quer que os alunos aprendam ou não. Mas montar os slides, trem, na véspera, 2 dias antes, e olha lá. A dissertação do mestrado lá, a apresentação do mestrado, foi feita com muito capricho e tal, mas ensaiar, falar, ver o que que eu ia falar, uma semana antes, acabou. O que que adianta você ficar ensaiando um mês, 2 meses antes? Você vai mudar toda hora. Vai virar, se derem o prazo de 2 anos, você vai ficar 2 anos ensaiando. Você nunca vai achar que tá bom, porque sempre pode melhorar. Então são essas coisas que eu aprendi durante a vida com grandes chefes, colegas, recomendações de um, de outro, muita leitura sobre como o nosso cérebro funciona, eu sou fascinado por isso.
sobre como a gente interpreta as coisas, como o nosso cérebro interfere no que a gente entende, como a gente entende errado coisas que se falam de outra forma. Tá? E é isso. Funcionou. Eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, coisas bem feitas, perfeitas jamais, ruins também não, que aí, e se eu fazer coisa ruim? Não, e coisa ruim queima seu nome. Não dá para fazer uma coisa esbagaçada, uma coisa ruim, péssima, só para dizer que fez. Aí fica feio, queima o nome, né? O nome, para mim, é a coisa mais importante que a gente tem. Então, não dá para fazer de fazer esculhambando, não. Mas, por exemplo, chegou, tem que apresentar um artigo 1 hora, o que vai ser mais feio para mim como residente? Fugir, não apresentar, ou apresentar do jeito que der, me esforçar ali para fazer o melhor possível dentro daquele tempo? Acabou. Se você quiser falar que fez de manhã, você fala também, se não quiser, não fala. Mas é isso. São algumas coisinhas aí que dá para tentar melhorar o rendimento do tempo. Obrigadão. Mandem sempre pedidos, perguntas, que facilita demais sobre como eu faço o podcast. Um abração.